Bem, amigos, mais uma vez aqui estamos para dar continuidade ao nosso projeto de todas as semanas estarmos comentando as lições bíblicas da nossa escola dominical. E nessa lição número 2, de 12 de janeiro de 2020, a temática família e o título é Princípios e Valores. A nossa revista deste trimestre, primeiro trimestre do ano que se inicia, o comentarista, o bispo Abner Ferreira, tem por título A Família Natural segundo os Valores e Princípios Cristãos. Os alunos da escola dominical poderão adquiri-la para acompanhar os nossos comentários e os nossos estudos semanalmente. Também estaremos introduzindo alguns comentários pertinentes ao nosso assunto, que estão registrados aqui no nosso segundo livro, cuja temática também é a família cristã. O seu título é O Padrão Bíblico para a Família. E dando início à nossa lição de hoje, o texto áureo, ele está fundamentado no Salmo 127, versículo 1, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Salomão escreveu neste salmo sobre a segurança e a prosperidade que não dependem de esforços humanos, mas da bênção de Deus, que é a razão da felicidade da família. É Deus quem dá o sustento. É Deus quem dá os filhos como um presente para os lares abençoados por Ele. O salmista fala da necessidade de confiar em Deus que protege e sustenta e não nos esforços humanos. Entendam bem, não estamos dizendo que o trabalho e os estudos não são necessários. Não. O que Salomão condena aqui é a preocupação doentia e exagerada com os negócios materiais da vida. Em Provérbios, no capítulo 6, versículo 11, o sábio Salomão também vai nos dizer que enquanto o preguiçoso dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. E a nossa verdade aplicada diz que o primeiro ato divino, após criar a família, foi abençoá-la. Além disso, ele também estabeleceu princípios e valores para protegê-la e fortalecê-la. Em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 73, eu comento que foi através do casamento que o Senhor Deus, em sua ordenança ao primeiro casal, planejou a perpetuação da raça humana, conforme está escrito no capítulo 1, verso 28 do livro de Gênesis. E os abençoou, dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. O bispo Abner tirou por base, nos textos de referência,
os versículos 28 a 31 do capítulo 14 do Evangelho de Lucas. E conforme fizemos na lição passada, à medida que formos lendo os textos de referência da nossa lição bíblica, nós vamos tecer um breve comentário sobre os mesmos. E o verso 28 está registrado assim: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. O planejamento é uma arte. Vamos verificar que quem faz um bom planejamento antes de realizar qualquer obra já desenvolveu 50% das ações a serem desenvolvidas. Um exemplo de organização é o projeto de Deus que, num período de 6 dias, criou o universo e a raça humana de forma planejada. Versos 29 e 30 dizem assim: se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí, todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Segundo o dicionário Aurélio, planejamento é o ato ou efeito de planejar. É o trabalho de preparação para qualquer empreendimento, seguindo roteiros e métodos determinados. Planejar o futuro e estabelecer objetivos na vida é ser sábio. Em Provérbios, no capítulo 13, versículo 16, Salomão escreveu que o homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. No versículo 31, assim está registrado: se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 22, Salomão diz que sem conselhos os planos fracassam. Para estabelecer objetivos, é preciso seguir os sábios conselhos da palavra de Deus. É preciso estabelecê-los com cautela e deliberadamente, sem muita pressa. O sábio Salomão continua a nos advertir, no capítulo 21, versículo 5, o seguinte: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. E entrando no assunto propriamente dito da nossa lição nesta manhã de domingo, no tópico primeiro, o comentarista dá como título A Casa Alicerçada na Rocha. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24, Jesus advertiu que quem ouve os seus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha.
Assim como existem dois caminhos, também existem dois tipos de alicerces e duas maneiras de se construir a própria vida. No tópico 1.1, o comentarista, o bispo Abner, vai dizer sobre a casa que se edifica na rocha. O Senhor Jesus falou sobre as intenções desses dois construtores. Ambos tinham o mesmo desejo. Qual era o desejo dos dois? Construir uma casa para que eles tivessem um lugar de abrigo e segurança. E vamos verificar que os dois construíram as suas casas. Porém, o que irá diferenciar as construções dessas duas casas é a maneira como elas foram construídas. Uma, o alicerce foi construído sobre a rocha. Todavia, a outra, sobre a areia. E antes da ocorrência da tempestade, os dois construtores obtiveram sucesso no seu intento. Assim, são os cuidados sábios que devemos ter ao iniciarmos a formação de uma família. Ninguém pode começar uma obra pelo teto, mas pelo alicerce. A família somente estará preparada para enfrentar as adversas tempestades da vida se estiver bem alicerçada na rocha que é Cristo. Em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 32, eu faço alguns comentários sobre o que fazer para realizar uma boa escolha. Primeiramente, deve-se submeter esta escolha à direção de Deus, conforme fez Abraão ao pedir ao seu criado Eliezer que arranjasse uma esposa para o seu filho Isaque, conforme registra o capítulo 24, verso 7 do livro de Gênesis. E no tópico 1.2, vamos estudar sobre uma casa edificada na areia. O resultado de uma vida sem princípios é uma ruína. Jesus falou do homem insensato que construiu sua casa sobre a areia, chamando-o de indivíduo sem juízo. Pois caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força tamanha contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. A areia é considerada um fundamento instável. E em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 34, eu vou comentar que as coisas relacionadas ao mundo simbolizam tudo o que revela perversão, torpeza, que degrada o que é sórdido. As pessoas tornam-se aquilo que ousam praticar. Representam luz ou escuridão. Mundos hostis e opostos não podem harmonizar-se como num acorde de sons de muitos instrumentos musicais de uma orquestra. No tópico 1.3, o comentarista vai falar de uma casa edificada pelo Senhor. Reconstruir, verificaremos, que é mais trabalhoso do que construir. E é por isso que o Senhor Jesus nos aconselha a sentarmos e fazer os cálculos daquilo que desejamos construir. Para quê?
colocando os alicerces, não deixemos a obra inacabada. Conforme o texto áureo desta lição que já lemos, o Senhor deve ser a rocha onde edificaremos a nossa casa, a fim de que o nosso trabalho não seja em vão. Muitas dificuldades que vivenciamos no nosso dia a dia são os resultados de ações que tomamos precipitadamente, sem racionalidade e sem planejamento. Novamente em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 34, eu vou comentar algumas sugestões de como acertar no momento de se tomar uma decisão. Primeiramente, deve-se indagar a si próprio qual é o objetivo a ser alcançado com as referidas tomadas de decisões. No tópico 2 do nosso estudo, o assunto é princípios divinos para o matrimônio. Os princípios são normas que nortearão as ações das pessoas em todas as áreas da sua vida. E no tópico 2.1, vamos estudar o princípio do novo relacionamento. Na lição passada, nós comentamos sobre o princípio de deixar pai e mãe para constituir um novo lar. A separação emocional do núcleo familiar primário é a garantia de uma mudança necessária para assumir a responsabilidade de construção e edificação de uma nova família, a par de suas próprias experiências. E a ordem divina, vamos verificar neste texto, que tem um propósito. Qual é o propósito? Desligar o casal da influência e das interferências externas. Eu comento isso no meu livro O Padrão Bíblico para a Família, na página 79. E o princípio da unidade nós vamos estudar lá no tópico 2.2 da nossa lição. Também comento este princípio na página 79 do meu livro. O verbo aqui empregado fala da exigência de se tornarem um só, uma só carne. Significa cimentar, e essa ação indica a natureza permanente do casamento. Paulo referiu-se a essa expressão hebraica, que tem o sentido literal de estar colado a algo, lá no capítulo 5, verso 31 da carta aos Efésios. É muito mais do que uma união superficial ou física. É um vínculo essencialmente espiritual. O tópico 2.3 fala do princípio da permanência. Deus quer que o casamento dure a vida inteira, conforme Jesus deixou bem claro no versículo 6 do capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Assim, já não são duas pessoas, disse ele, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Também comento este princípio em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 79. O apóstolo Paulo comentou acerca do provérbio do poeta grego Menandro, que viveu no 4º século antes de Cristo, que disse assim:
As más companhias estragam os bons costumes. Infelizmente, muitos cônjuges querem levar uma vida de casados, carregando consigo alguns conceitos avessos sobre o relacionamento conjugal. E não pode ser assim. A mentalidade das pessoas é determinante para a preservação do casamento. Paulo disse a respeito do assunto, em Romanos, no capítulo 12, verso 2, o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E no tópico 3 da nossa lição, o bispo Abner vai comentar sobre a agregação de valores ao matrimônio. Um casamento sem valores é um matrimônio frágil e propenso à deterioração, pois não possui fundamento alicerçado na rocha. Voltamos a falar então do texto áureo desta lição, que tem por base o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. É por isso que o índice de divórcios no Brasil supera o número de casamentos realizados anualmente. Os alicerces do casamento estão sendo construídos sobre solos arenosos. E o Salmo 128 diz que quem teme a Deus vive seguro, tem um lar feliz e abençoado por Deus. O tópico 3.1 vai falar do temor a Deus, que é a continuação do Salmo 128, que vai destacar este preceito de forma bem clara. Diz assim o salmista: o homem que teme a Deus e vive de acordo com a sua vontade é uma pessoa feliz. Este é o segredo do sucesso. Temer a Deus é reverenciá-lo com respeito e honra, com um profundo e reverente sentimento de responsabilidade diante de Deus. E o salmista continua, Salmo 128. Se você for assim, temente a Deus, você ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Tópico 3.2 fala do amor e o respeito mútuo no casamento. O amor é a força mais poderosa que nós podemos ter para nos impelir a desejar e fazer o bem para a pessoa amada. No capítulo 13, verso 10 de Romanos, Paulo diz que quem ama não faz mal à pessoa amada. A Epístola Universal de 1 a João, no capítulo 4, verso 16, diz que aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Marido e mulher devem compreender que são responsáveis pela felicidade um do outro e devem fazer todo o possível para produzir a felicidade do seu cônjuge. O apóstolo Paulo compôs um lindo hino, uma linda melodia, e ele a escreveu na carta 1 a Coríntios,
no capítulo 13, verso 3, onde ele diz assim: poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. E o mesmo apóstolo vai dizer que o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Efésios capítulo 5, versículo 28. E lá no meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 120, eu registro que os esposos devem manter um amor forte, sincero, por suas respectivas mulheres, para que possam torná-las satisfeitas e felizes, promovendo-lhes o bem-estar pessoal e espiritual. Trata-se também do amor ágape. Cuidar e zelar por elas com o mesmo cuidado que cada um deve ter por si mesmo. Sim, todo o cuidado com aquela que deu à luz aos seus filhos. E concluindo o nosso comentário, com muita propriedade, o bispo Abner vai falar do exercício do perdão. Todos os problemas podem ser superados com a ajuda de Deus e a disposição para perdoar. E novamente no meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 84, eu comento que por ações muito mais graves praticadas por nós, Deus nos perdoou. Se o reatamento da relação for possível entre o casal, que se perdoe um ao outro, como Deus, por meio de Jesus Cristo, perdoou os nossos pecados. Então, que ocorra a reaproximação entre os corações que se amam. E concluindo, foi Deus quem idealizou a família para proporcionar ao casal amor incondicional, suprir necessidades físicas, biológicas, emocionais, espirituais a cada um dos cônjuges, suavizar a solidão e fornecer guaridas contra os turbulentos ataques que se levantam contra as famílias. Na próxima lição, nós estaremos estudando sobre a relevância da comunicação no ambiente familiar. Leiam e estudem o meu livro, O Padrão Bíblico para a Família. E estejam sempre alertas contra as estratégias do mal para a destruição da família. Este livro vocês poderão encontrá-lo na livraria da Catedral, do bairro Laranjal, bem próximo à rodoviária de Volta Redonda, ou também encomendá-lo através do pastor Zezinho, dirigente da congregação do Açude, bairro do Açude 1, ou diretamente comigo, pelo e-mail que está aqui na tela, lourildocosta@gmail.com. Até lá, semana próxima, se Deus quiser, quando estaremos dando continuidade a este assunto tão fundamental que é a família. E que Deus abençoe os nossos lares e as nossas respectivas famílias em nome de Jesus. Até lá.